Boa tarde, eu converso agora com o Rodrigo Vicente, que é cientista político e colunista na Veja e na Folha de São Paulo. Rodrigo, boa tarde, obrigada pela presença. Boa tarde, Denise, eu que agradeço. Boa tarde, espectadores da TV Gazeta. Bom, as apurações começam agora, a gente tem muitas expectativas, as pesquisas mostraram algumas cidades aí com empate técnico e a situação de São Paulo. Eu queria saber como é que você avalia o que nós tivemos aí nos últimos dias. Nós tivemos uma situação conturbada depois do término do período de propaganda de rádio e TV, que foi aquele documento falso em que o Pablo Marçal acusava Boulos ou tentava indicar que ele consumiu cocaína mesmo de fato, e foi uma coisa prontamente desmentida em vários aspectos. Na sua opinião, isso pode ter alterado alguma coisa da intenção de voto? Denise, pelo que a gente vem acompanhando desde ontem, a situação tende, aparentemente, dizem algumas campanhas, a gente ouviu isso, né, a afetar mais o candidato Marçal. Não parece ter sido uma boa jogada dele de última hora. Agora, algo que eu acho que deve se observar nesse caso do Marçal, com o laudo falso, foi a questão da internet. Eu acho que nós vimos essa discussão já de outras eleições, mas a discussão sobre regulação da internet, numa paridade com o que é rádio e televisão. Eu conversava há um tempo atrás com uma colega especialista em direito eleitoral e ela tratava dessa questão mesmo. Bem, sabe-se que é difícil você dar a paridade para radiodifusão e internet, uma vez que radiodifusão é uma concessão pública. Mas, com esse caso do Pablo Marçal, eu acho que, de novo, né, a gente precisa ver que tipo de largada dá o candidato e que tipo de regra a gente acaba tendo para dar conta desse processo na internet, porque fica uma situação delicada. Bem, suspendeu-se as redes? Sim, suspendeu, mas por algum tempo a coisa viraliza, sai, até desmentir, a situação fica muito delicada. E fica aquele discurso de perseguição também, porque os demais puderam continuar utilizando as redes sociais. Se imaginava que ele teria uma força adicional, porque é o principal instrumento dele, pelo menos foi no primeiro turno. Então fica aquela situação mais complicada mesmo de você como controlar, porque as redes sociais têm muita força agora, né, e tem a reprodução depois. Inclusive, todas as equipes de campanha estavam acompanhando o que estava acontecendo, exatamente o que estava sendo citado até pelo WhatsApp nas mensagens, né? A questão é o que se prolifera a partir da internet, né? A gente viu que a TV a TV virou algo importante nessas campanhas de novo, e virou algo importante porque também virou o produto que muitos dos candidatos utilizaram para esses cortes, para viralizar. E uma vez caído nesse espaço, fica muito difícil de você retirar. Óbvio, ele vai se utilizar do discurso de vítima, assim como fez da primeira vez, estava fazendo ontem. Mas eu acho que a decisão do juiz, sem fazer análise do mérito, obviamente, uma outra alçada, mas me pareceu acertada, dada toda a comprovação da falsidade do que estava ali, né? Agora vamos ver nas urnas o resultado para ver exatamente se houve algum impacto ou não, Claro. embora os três estivessem muito próximos, né? Boulos, o prefeito Ricardo Nunes e também o Pablo Marçal. Eles estavam aí mudando de posição, dependendo da pesquisa, mas muito próximos, um em primeiro, outro em segundo. Havia uma onda aí de baixa de Ricardo Nunes, a gente vai ver se teve algum impacto. Agora tem a questão da polarização, né? Nós vimos já hoje o ex-presidente Bolsonaro dizendo que ele vai com qualquer um que seja contra Boulos. Então ele que na última hora gravou um vídeo de apoio a Ricardo Nunes, já talvez prevendo a possibilidade de Ricardo Nunes não passar para o segundo turno, aí ele assume uma posição agora. E tem a questão do Rio de Janeiro, que vai ser muito difícil a margem para o segundo turno, que também nós vamos conferir, mas Eduardo Paes estava com uma vantagem muito grande, né? Uma questão que a gente observa na eleição municipal, e está observando muito claramente nessa, é que o eleitor ou o voto não tem dono, né? Em algum momento achou-se que Lula iria abocanhar e trazer todos os votos aí para Boulos. Não funcionou bem dessa forma, da mesma forma que Bolsonaro. Óbvio, aqui um apoio tímido, mas no Rio de Janeiro um apoio fortíssimo, de muito dinheiro do partido. E participação na campanha. Participação ativa o tempo inteiro. Então, claro, é difícil aquela campanha porque Paes é um prefeito, enfim,
que tem todos os defeitos e qualidades, mas é um prefeito bem avaliado e tem essa relação com o eleitor do Rio de Janeiro. Mas eu acho e acredito de fato que é uma grande perda para Bolsonaro nesse quesito, né? Aqui ele não embarcou, né? Parecia que ia, não ia, acaba que ele já está ensaiando essa ida para o Marçal, porque sabe que a chance dele ir para o segundo turno era evidente. Obviamente, ele se coloca nessa situação, mas aparentemente com receio, porque ninguém sabe se, enfim, a criatura vai acabar ficando maior do que o criador. A gente está observando isso em Curitiba também, onde eu acompanhei a eleição. A candidata, como por um partido, PMB, que não tem representatividade no Congresso, assim como o PRTB de Marçal. E avançou mais no final. Avançou, a campanha do Eduardo Pimentel, que estava em primeiro lugar, tentou impedir, inclusive, divulgação das pesquisas, porque todas as pesquisas mostravam ela em segundo lugar, já no empate técnico com ele. Mas de direita também, né? De direita, né? E acho que esse é um ponto interessante, né? Houve um racha da direita em vários lugares. Aqui São Paulo é o grande exemplo disso. São Paulo é o grande exemplo, Curitiba está dessa forma, Fortaleza também é um lugar em que Bolsonaro está, Belo Horizonte também teve um racha da direita. Tem 3 candidatos lá, por mais que o Fuad Noman, candidato atual agora, atual prefeito, candidato à reeleição, se mostre mais ao centro, a um campo mais progressista, mas é um candidato de direita também. Houve esse racha também. Fortaleza é muito interessante, porque Fortaleza tem racha na direita e racha na esquerda, né? E eu continuo com o Rodrigo Vicente, que é cientista político e colunista da Veja e da Folha de São Paulo. Rodrigo, nós tivemos aí uma geral da votação dos candidatos aqui de São Paulo e a gente estava falando antes dessa divisão da direita que houve em quase todo o país. Agora, são vários partidos que se assumiram mais à direita e a gente percebe aqui em São Paulo, por exemplo, que o que está se falando é um bolsonarismo mesmo sem o Bolsonaro. É o caso de Marçal, que não se sabe exatamente qual vai ser a posição dele pós esse primeiro turno. Né, se ele indo para o segundo turno, se ele vai ter uma proximidade maior com o Bolsonaro ou não. Agora é uma pessoa sobre a qual o Bolsonaro não tem controle. Eu vejo que o bolsonarismo está se mostrando a se ver maior do que o Bolsonaro, né? Não é a direita? Uma direita mais forte, uma direita com um tom mais radical? Há uma questão, há um estudo do professor Fábio Vasconcelos da UERJ que tem demonstrado isso. De 2016 para cá, os partidos estão se colocando ideologicamente mais próximos, né? Mais à direita e mais à esquerda. Num primeiro momento, isso pode parecer interessante, porque organiza para o eleitor. A questão é que eles estão, assim como o próprio Felipe Nunes, que tratou do tema, fala sobre isso, eles estão, na verdade, polarizados em questões ideológicas afetivas e não em questões ideológicas pragmáticas. E daí é um problema, né? É um problema porque a direita, que obviamente é legítima para tratar dos seus temas e, enfim, está aí representando a sociedade, a questão são os extremos. E hoje a extrema-direita se viabilizou politicamente, né? Então, há esse arco aí que se coloca interessante até que esteja dentro desse quadro da direita. Quando ele cai para esse tema da extrema-direita, e daí eu chamo o bolsonarismo disso, né? Desse movimento que envolve muito mais os partidos de extrema-direita, de uma direita mais extremada, do que propriamente a direita em si. Né? Agora, se imaginava ele como uma liderança desse grupo e foram surgindo essas novas lideranças que estão competindo com os candidatos dele, pelo menos em princípio os que eram apoiados mesmo por ele, em vários locais. Então, quando nós temos um mapeamento aí, temos os candidatos mesmo apoiados por Bolsonaro, é uma maioria, inclusive nas capitais, do que do PT. O PT, por exemplo, não tem um candidato direto aqui em São Paulo, que o Boulos é do PSOL. Mas esse mapeamento não é tão preciso assim, olha, só porque é apoiado por Bolsonaro, significa que a direita esteja mais forte naquele local, porque tem essas divisões, né? A gente falava antes de ir para o giro aí, da questão de Curitiba, né? O vice de Pimentel em Curitiba, que estava em primeiro até agora, é do PL, foi candidato ao Senado pelo PL e derrotado pelo ex-juiz, agora senador Sérgio Moro. Não funcionou.
se ver aí o que as urnas vão falar, mas Cristina Grêmio tem seguido, né? Da mesma forma aqui, né? Claro, como a gente havia dito também, um apoio envergonhado, né? Parecia que estava com um pé na canoa do Marçal, outra, né, de Nunes. A se ver, mas não acredito que ele se coloca como uma liderança. Agora, obviamente, não que ele não se coloque como uma liderança, né? Nas eleições nacionais para deputado, pode ser que tenha uma outra história aí. E daí ele possa de novo vir com uma liderança mais forte para eleger senadores e deputados. A eleição municipal é sempre uma eleição mais complexa, né? Localizada nos seus problemas. Ela foi permeada por temas ideológicos dessa vez, mas são muitas localidades, muitas nuances daquele espaço. Então, é mais difícil dessas lideranças de fato penetrarem. A gente fala muito dessa polarização, mas no final das contas o mapeamento das pesquisas está apontando muito para um avanço ainda mais forte do chamado Centrão, que são partidos que oscilam. Eles têm assumido uma postura mais pró-direita, talvez até acompanhando essa onda que você citou, que vem desde 2016. Mas muitos desses partidos já apoiaram a esquerda e em alguns locais estão apoiando a esquerda, né? Inclusive o Lula e o PT, eles liberaram para fazer algumas coligações, né? O PL que foi mais restritivo em relação a isso, mas tem essa divisão, o Centrão dominando. O Centrão... Essa polarização no aspecto político, quem mais ganha é o Centrão, né? Uma vez preocupado com esses temas ideológicos, tanto à esquerda quanto à direita, o Centrão tem governado, né? Com muita facilidade, principalmente de 16 para cá, em que foi estabelecendo poder via emendas, enfim, via presidência da Câmara e via um Congresso muito mais forte do que foi no passado. Nós já tivemos legislativo e executivo muito mais equânimes nesse sentido. Hoje temos menos. E nas amarrações políticas Brasil afora, a gente viu alguns casos, por exemplo, na Bahia, né, em que tem o PL lá, ou o próprio MDB, ou alguns outros partidos aí dessa ala do Centrão que estão com candidatos da esquerda, porque, enfim, estão numa região e numa localidade que são obrigados a fazê-lo por uma questão de pragmatismo. Mas eu ressalto novamente esse estudo do professor Fábio Vasconcelos da UERJ, que é muito interessante. Ele vai mostrando essa conversão de partidos mais ideologicamente polarizados nos seus campos de esquerda e de direita. Óbvio, há o Centrão aí, ele continua assim como a gente conhece, mas essa polarização afetiva se coloca hoje não só na sociedade, mas nos partidos. E essa representatividade toda acabou recaindo no apoio a Ricardo Nunes aqui em São Paulo, e por isso Marçal tinha aquela argumentação de que ele seria um candidato também alinhado à esquerda, né? E se nós pegarmos o próprio PL, Valdemar Costa Neto no passado foi aliado de fato do PT. Claro. Né? Apoiou o ex-presidente Lula, né? Então isso foi muito citado, como se fosse assim todo um blocão de esquerda, e na verdade não é. São partidos que mudam conforme bate a onda. Se a gente lembrar, a PL em 2002, que ainda se chamava PR, deu o candidato de vice a Lula, né? José Alencar era deste partido. Quem trouxe pela amarração foi Valdemar da Costa Neto, que esteve depois envolvido em mensalão, enfim, né? Esteve por muito tempo. Ele está nesta situação agora por uma questão de pragmatismo, porque trouxe o bolsonarismo ali para dentro e fez uma bancada. Essa semana reclamou, inclusive, de dinheiro, né? Porque havia... gente demais para distribuir Era gente demais para distribuir a verba e o fundão não foi necessário, ele teve que mexer no fundo partidário para dar conta da situação. Então, inacreditável. Rodrigo, nós, por enquanto, nenhuma surpresa, né, em relação a essas apurações do que vinham sinalizando as pesquisas. Acho que Curitiba, né? Dá pra gente cravar. Mas tinha aquela onda já, Tinha onda. E Fortaleza, acho que teremos aí PL e PT, acho que talvez a única capital que vai ter o confronto direto entre PL e PT. Evandro Leitão teve um apoio significativo do ministro Camilo Santana, tirou férias, foi a fundo na campanha de Evandro Leitão. E um fato, né? Ciro Gomes, que fez o racha e apoiou Sarto para a reeleição dele, aparentemente vai
trazer ou vai colocar aí na biografia recente mais uma perda para ele, né? E uma perda significativa, né? Não reelegeu o prefeito da capital, se não me engano, acho que é a primeira vez desde a reeleição que um prefeito em Fortaleza não se reelege. Ciro, ele ficou numa posição muito complicada, né? Porque o partido dele, por exemplo, está na base de apoio do Boulos aqui em São Paulo e Ciro rompeu com o PT. Né? Então, ele está na base porque ele faz parte do partido, mas ele até se afastou um pouco dessas negociações políticas diretas, mas é uma situação complicada. É uma complicada, Sarto representa um grande nome em Fortaleza e era uma grande aposta, né? Ele teve até algum atrito com a candidata do PDT de Belo Horizonte, inclusive, né? Então, houve aí alguns problemas. E sim, eu acho que São Paulo a gente não consegue dizer ainda, porque, enfim... aquela oscilação que a gente estava prevendo mesmo desde o início. Vai ser com emoção, seguramente, a apuração em São Paulo. Agora, Curitiba, de fato, teremos agora 2 candidatos, provavelmente, se assim continuar, do campo da direita, né? Um do campo da direita e um do campo da extrema direita, né? Porque Cristina Grêmio pode ser, de alguma forma, classificada assim pelo seu posicionamento. Mas na eventualidade de se pensar na perspectiva de eleições para 2026, por exemplo, ela possivelmente apoiaria o candidato de direita. Isso não seria um problema, claro, né, em termos de configuração política mesmo, não é? Essa questão de se colocar, por exemplo, né, um candidato de extrema direita, né, uma vez que ele pode ser conservador, enfim, ele pode tudo, né, desde que o respeito, digamos, à democracia seja mantido. Então, acho que esses candidatos estão ganhando força, Brasil afora, a se ver como serão, mas mantido esse respeito do jogo, me parece que é possível lidar, né? Agora, Rodrigo, você falando dessa questão do respeito do jogo, nós tivemos esse último lance de campanha de Pablo Marçal, que ele disse que não foi responsável, que ele só publicou, né? De qualquer forma, seria uma atitude irresponsável de um candidato à prefeitura se ele apenas tivesse postado isso. Agora, tem uma série de investigações, a Polícia Federal, o TSE, a própria Justiça, porque a filha do médico envolvido entrou com uma ação também na Justiça pela utilização do nome do pai. Isso pode ter implicações na evolução das eleições, caso ele passe para o segundo turno. Eu hoje pela manhã ainda estava lendo, não lembro agora quem, mas que tratava desse ponto, né? Marçal possa ter aí no futuro uma impugnação, né? Acontecer de ter uma outra eleição. Acho muito complexo essa frase, que me parece foi uma frase dele ao longo de campanha de não ser responsável, né? Alguém que está disputando a maior cidade do país, com todo esse orçamento, dizer que alguém que publicou alguma coisa e que ele não tem responsabilidade, enfim, me parece uma baita irresponsabilidade dele, como me parece foi ao longo de toda a campanha em diversos fatores, né? E insistiu depois postando o X também. Aí era uma outra irregularidade, porque claro, em princípio a plataforma ainda está proibida no país. Uma dupla irregularidade, né? Ele avança. É essa questão. Bem, ele se coloca num partido político, ele se coloca no jogo eleitoral. A questão é o discurso dele, né? Que discurso é deste candidato que se coloca para a maior cidade do país e que não respeita regras? Que não respeita, enfim, nenhuma regra a qual é colocado ou se exime de responsabilidade, né? Acho complicadíssimo se ver o que teremos com o Marçal pela frente. É isso. Rodrigo Vicente, eu agradeço muito a sua participação aqui na hora do voto. Você que é cientista político e colunista da Veja. Muito obrigada pela presença. Obrigado, Denise. Obrigado aos espectadores.